diferença faz um mês? No início de agosto, a Rússia parecia estar avançando no Oblast de Donetsk graças às suas ofensivas de verão. Vilas estavam caindo e a cidade vital de Pokrovsk havia sido penetrada. Parecia ser apenas uma questão de tempo até que Vladimir Putin finalmente conseguisse o que queria com sua operação militar especial. Mas tudo isso mudou. A Ucrânia reconquistou Pokrovsk, isolou os russos e agora ataca. Ucrânia rompe a linha de frente russa em Donetsk para recuperar seu território, em reviravolta impressionante. E o melhor, a Ucrânia fez isso no dia da independência, em 4 de agosto. O Kiev Independent informou que a Ucrânia realizou uma operação impressionante e libertou 3 vilarejos no Oblast de Donetsk da ocupação russa. O comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, foi ao Facebook para anunciar o que os soldados do país conseguiram realizar. Syrskyi afirmou que, durante visita a Donetsk, tropas contra-atacaram com sucesso e expulsaram o inimigo de vilarejos da região. Mikhalivka, Green Grove, Volodymyrivka. Mais uma vez, expresso profunda gratidão aos irmãos e irmãs de combate pelo seu papel nestes dias grandiosos e cruciais. Para contextualizar, Green Grove é a versão anglicizada do nome da segunda cidade. É conhecida como Zeleny High, na Ucrânia, de acordo com o Kiev Independent. Além disso, não sabemos muito sobre como a Ucrânia conseguiu libertar essas 3 aldeias. No relatório sobre as liberações na Ucrânia, a United 24 Media afirma que Syrskyi não revelou quais unidades ucranianas fizeram os contra-ataques em Mikhalivka e Volodymyrivka. O comandante do exército disse que visitou soldados das brigadas 68ª Jaeger, 25ª de assalto aéreo e 32ª e 155ª mecanizadas da Ucrânia. Só podemos supor que essas brigadas participaram dos contra-ataques. Faz sentido que Syrskyi soubesse da libertação das aldeias, conversando diretamente com soldados ucranianos. O United 24 afirma que já se sabe mais sobre a libertação de Zeleny High. A Marinha da Ucrânia confirmou que o 1º Batalhão de Fuzileiros Navais da 37ª Brigada, outros membros da unidade e o 214º Batalhão de Assalto OPFOR participaram da retomada de Zeleny High, segundo o portal. O Kiev Independent informa que Zeleny High fica a cerca de 100 quilômetros de Donetsk, atualmente sob ocupação russa. Isso mostra até onde as forças de Putin conseguiram avançar enquanto pressionam pela fronteira administrativa do Oblast de Donetsk, cuja captura finalmente daria à Rússia o controle sobre a região. Mais importante, as 3 aldeias ficam ao sul de Pokrovsk. Falarei disso mais adiante no vídeo. A retomada de 3 aldeias pela Ucrânia é um grande golpe para os planos de Putin em Donetsk. Para a Rússia, a captura de qualquer aldeia deve ser seguida pela fortificação e consolidação de sua posição, permitindo criar uma linha de frente em avanço constante que lentamente tira território da Ucrânia. Ver 3 aldeias, pelas quais a Rússia perdeu dezenas de soldados para capturar, escaparem tão rápido é um duro golpe. Ah, se fossem só 3, a Rússia pensaria. As 3 últimas liberações de vilarejos ocorreram após a Ucrânia retomar Novomikhalivka. A United 24 diz que a Ucrânia enviou seu 3º corpo de exército para retomar esse assentamento em Donetsk. Os soldados ucranianos, aparentemente, pegaram de surpresa as forças russas que ocupavam Novomikhalivka, levando a um ataque em que a Rússia perdeu uma companhia inteira de suas tropas. Uma companhia pode ter de 100 a 250 soldados. A Rússia tentou consolidar sua posição na vila, mas ficou complacente. Mesmo assim, perder tantos soldados em um confronto é muito. E a Rússia foi forçada a realocar reservas para compensar as perdas. Realocação significa que fraquezas são criadas em outros lugares. Mesmo que a Rússia tenha lançado um contra-ataque em Novomikhalivka, a Ucrânia pode ter mais oportunidades para explorar. Novomikhalivka fica no distrito de Pokrovsk, Ucrânia, e sabemos disso sobre essa vila. A retomada do assentamento levou a Ucrânia a coordenar inteligência, tropas, operadores de drones e especialistas em equipamentos pesados em um ataque que fez de Novomikhalivka um cemitério para soldados de Putin. Na verdade, a Ucrânia libertou 4 vilarejos no dia da independência, não 3. Essas 4 liberações encerram uma semana de intensa atividade da Ucrânia em Pokrovsk.
Em 25 de agosto, um dia após o contra-ataque ucraniano no Dia da Independência, a UAIT divulgou relatório afirmando ter analisado o campo de batalha. Relatórios da organização Deep State revelaram que a Ucrânia tem expulsado soldados russos de vilarejos por todos os lados há cerca de 10 dias. Uma série de postagens do Deep State lista cerca de uma dúzia de locais onde as forças ucranianas obtiveram avanços na última semana, de 15 a 17 de agosto até 25 de agosto, segundo o portal. A vila de Tolsta foi libertada em 22 de agosto, informa a UAI. E no período entre 15 e 17 de agosto, a Ucrânia retomou Krushka, Rybizny, Novovodiana, Petrovka-Vazela e Zeloty-Kolodias. E no Oblast de Sumy, a Ucrânia repeliu forças próximas a Andrivka, também em 24 de agosto. Parece que a Rússia não consegue manter os territórios tomados da Ucrânia na ofensiva de verão. Esse é particularmente o caso perto da cidade de Pokrovsk, o que nos leva de volta à nossa menção anterior das 3 vilas que a Ucrânia acabou de libertar, todas ao sul desse assentamento. A Rússia precisa capturar Pokrovsk. O que a Ucrânia acabou de realizar no seu Dia da Independência tornou esse objetivo muito mais difícil de alcançar. Para entender o motivo, é preciso analisar o que a Rússia tentou alcançar em Pokrovsk nos últimos meses. Antes da ofensiva de verão, a Ucrânia afirmou que Putin dedicou cerca de 110 mil soldados ao Oblast de Donetsk. A maioria tentará avançar para Pokrovsk, que pode cair sob controle russo. No entanto, atacar a cidade diretamente era impossível. A Ucrânia entende a importância de Pokrovsk como centro logístico, usado para enviar suprimentos e reforços aos soldados em Donbass. Então, Pokrovsk foi fortemente fortificada contra um ataque direto de um grande contingente de forças russas. Ela é vulnerável a pequenos ataques de várias direções. É aí que entram todas as aldeias que a Ucrânia passou a segunda metade de agosto libertando. Em 30 de julho, a British Broadcasting Corporation, MAN, informou que a mídia ucraniana já estava destacando os perigos que via perto das linhas de frente em Pokrovsk. Combates intensos em Donetsk permitiram avanço significativo da Rússia a leste e oeste da cidade, destacados por capturar vilarejos que servirão como apoio em ofensiva múltipla contra Pokrovsk. A British Broadcasting Corporation destacou uma reportagem do Pravda, na qual o veículo conversou com vários comandantes não identificados na região de Pokrovsk, que falaram sobre seus temores. O primeiro grupo do inimigo já está em Radinska, e eles também estão ativos nas proximidades de Bolitska, disse um dos comandantes anônimos na época. Se capturarem esses assentamentos, a logística em Mirnarad será cortada, isolando a cidade. Corremos o risco de perder quem conteve o inimigo no eixo por quase um ano. Tememos que isso termine. Assim como Avdiivka e Volodar, Mironad é outro assentamento-chave perto de Pokrovsk, vital para a Ucrânia. E você pode aplicar tudo, diz o comandante, aqui em Pokrovsk. A estratégia da Rússia estava começando a dar frutos. A Ucrânia, estando hiperfocada em manter Pokrovsk, perdeu de vista os muitos assentamentos ao redor da cidade. Isso deu uma oportunidade à Rússia. Ao conquistar vilarejos em julho e início de agosto, a Rússia pode pressionar os defensores de Pokrovsk por várias frentes. Com essa pressão se tornando eventualmente demais para a Ucrânia suportar, o dia 12 de agosto trouxe a notícia de um avanço russo. A Medusa informou que a Rússia criou um saliente de quase 10 quilômetros em direção à rodovia Dobropil-Kramatorsk, ameaçando cercar totalmente as tropas ucranianas em Pokrovsk. Na mesma época, unidades russas começaram a invadir Pokrovsk. A Rússia teve sucesso ao usar pequenas unidades atacando de várias direções, mas isso teve um custo. Unidades pequenas não se fortificam, pois só abrem brechas estreitas para passagem. A corrida começou quando a Rússia tentou empurrar mais soldados pela brecha criada em Pokrovsk, enquanto a Ucrânia trabalhava para cercar o saliente que havia entrado na cidade, virando a estratégia da Rússia contra ela mesma. A Ucrânia saiu por cima nessa troca em Pokrovsk. Descubra assistindo nosso vídeo sobre a dramática libertação de uma das cidades mais importantes de Donetsk. O motivo pelo qual estamos explicando tudo isso é simples, isso importa. A Ucrânia quase teve uma tragédia em Pokrovsk devido a um raro erro tático na luta contra a Rússia. Ao permitir que as forças de Putin tomassem tantas vilas ao redor da cidade, isso possibilitou a criação de um ambiente de batalha em que a Rússia tinha quase todas as cartas na mão. Pokrovsk quase cercada, Rússia prestes a romper as defesas. Retomada de 3 vilarejos e Novomikhalivka. A Ucrânia está corrigindo o erro tático e reequilibrando a situação?
Tudo isso agora significa que a Ucrânia está ativamente tentando tornar impossível o cerco de Pokrovsk. Ainda não chegou lá. No entanto, todas as 3 aldeias que discutimos ao sul de Pokrovsk são importantes. Porque essa conquista no dia da independência significa que a Rússia está sendo empurrada para trás. Ela está perdendo os avanços que havia conquistado nos últimos meses, o que dá aos defensores de Pokrovsk um alívio. Eles devem se adaptar à nova estratégia russa de ataques com unidades menores. Cada vila retomada pela Ucrânia enfraquece o cerco russo. A campanha da Ucrânia para retomar pequenos assentamentos, que a Rússia levou meses para capturar, também desacelerou a ofensiva russa de verão. Apenas 4 dias antes da retomada das vilas mais recentes, o Le Monde noticiou que o avanço russo ao norte de Pokrovsk havia sido interrompido. Os contra-ataques ucranianos garantiram isso. O perigo persiste, pois o exército russo consolidou posições em torno de Novotroitsk, na base das orelhas de coelho, diz o Le Monde, fazendo referência ao formato aproximado do saliente russo que permitiu avançar até Pokrovsk. Ataques em Rodinsky aumentam a pressão sobre a logística de suprimentos ucraniana. Pokrovsk-Mironad, área urbana, gravemente danificada por bombardeios nos últimos 18 meses e praticamente abandonada por seus 10.000 moradores. Esse é um ponto importante. Os sucessos do dia da independência da Ucrânia e os contra-ataques que estagnaram as forças de Putin em Donetsk não significam que tudo está bem em Pokrovsk. Não está. Em seu relatório no Facebook, Sirskyi também destacou esse ponto, afirmando: a situação é realmente difícil. O inimigo concentrou esforços aqui, mas precisamos manter a posição. Pokrovsk ainda está em risco. Mas isso também não significa que o que a Ucrânia conseguiu alcançar no dia da independência seja uma pequena vitória. Não é. A estratégia da Rússia para Pokrovsk ainda gira em torno do cerco da cidade. Para que isso aconteça, a Rússia precisa estar constantemente tomando território e capturando assentamentos que possa usar como bases de lançamento para seus ataques em várias direções. Perder vários desses assentamentos em um único dia significa que agora a Rússia tem uma escolha difícil a fazer. Ela tenta retomar essas vilas, sabendo que a Ucrânia já está fortificando e vai matar qualquer tropa russa que tentar? Ou ela ignora os assentamentos perdidos e busca capturar outros? Sabendo que a Ucrânia agora já conhece suas táticas de cerco e vai fazer o que for preciso para impedi-las. Nenhuma dessas opções é boa para a Rússia. Mas agora está em uma situação difícil com Pokrovsk, porque a Ucrânia já provou que pode romper a linha de frente russa e recuperar o que é seu. Você talvez esteja se perguntando a pergunta óbvia que ainda não respondemos. Por que a Rússia insiste tanto em capturar Pokrovsk? Afinal, é só uma cidade em um país com 463 áreas oficialmente reconhecidas como cidades. Se Pokrovsk está causando tantos problemas para a Rússia, certamente seria melhor para Putin redirecionar suas tropas para cidades que não estão sendo tão ferozmente defendidas. Afinal, para os russos, conquistar qualquer cidade já é um grande feito. O que faz Pokrovsk ser tão importante? Podemos analisar isso tanto pelo lado ucraniano quanto pelo russo. Do lado ucraniano, já mencionamos como Pokrovsk é um dos principais centros logísticos que a Ucrânia possui na região de Donbás. Com 69 mil habitantes, a cidade é conhecida pela mineração de carvão e metalurgia, tendo valor material para a Ucrânia e Rússia. No entanto, no contexto da guerra, para a Ucrânia, tudo gira em torno do lado logístico das coisas. A Intel News detalha em relatório de 26 de julho os avanços recentes da Rússia rumo à cidade. Pokrovsk é um entroncamento viário e ferroviário que abastece a linha de frente da Ucrânia no Donbás. Permite entrada de suprimentos e retirada de feridos, diz o veículo. Se cair, então, analistas militares dizem que será um grande revés para as operações das Forças Armadas da Ucrânia. Forças Armadas da Ucrânia, manter a linha contra o avanço russo. Fora Pokrovsk, o terreno é plano e quase vazio até o rio de Dnipro, que divide o país. É a parte plana e vazia que realmente preocupa. Ucrânia-Pokrovsk, uma das poucas cidades-fortaleza que a Ucrânia ainda controla em Donetsk. Se ela fosse capturada pelos russos, grande parte das forças ucranianas em Donetsk teria que recuar até o rio de Dnipro. Antes de montarem nova defesa, as comportas abririam e a Rússia poderia capturar muito território. Muito rapidamente, Donetsk finalmente cairia. Além disso, perder Pokrovsk como centro logístico significaria que quaisquer tropas ucranianas lutando em outras partes da região de Donbás ficariam isoladas de suprimentos vitais.
A Ucrânia enfraquece, a Rússia ataca. As forças de Putin ocupam mais partes da Ucrânia. Como destacou o especialista militar Mikhailo Zirikov, a British Broadcasting Corporation MOON, em agosto de 2024, Pokrovsk é um importante centro de defesa. Se Pokrovsk cair, toda a linha de frente desmorona. A Ucrânia não pode deixar isso acontecer. Sobre as retomadas de vilarejos no dia da independência, cada um simboliza um avanço que a Rússia buscava rumo a Pokrovsk. Com a Ucrânia retomando o controle, as medidas anteriores foram desfeitas e Pokrovsk permanece segura por enquanto. Há também a razão pela qual a Rússia deseja Pokrovsk e os vilarejos ao redor. Já discutimos que capturar vilarejos aumenta a pressão sobre Pokrovsk, e tomar Pokrovsk coloca a Ucrânia em dificuldade no Donbass. Outro motivo para perder 3 vilarejos em um dia e incomodar Putin é que ele precisa de toda a vantagem agora. Lembre-se, só em 15 de agosto, Putin se reuniu com Donald Trump, no Alasca, para discutir o fim da guerra iniciada pela Rússia. A reunião não teve acordo e a Rússia segue confiante. Em 22 de agosto, a Reuters revelou que as exigências da Rússia para a Ucrânia incluíam a cessão de toda a região de Donbass, além de não permitir que quaisquer tropas da OTAN ou do Ocidente entrassem na Ucrânia para atuar como forças de paz em qualquer eventual acordo. Essas exigências são pesadas e Putin só pode justificá-las se a Rússia reivindicar o máximo do Donbass. Enquanto os Estados Unidos continuam pressionando por negociações de paz, se a Rússia conseguisse tomar Pokrovsk, Putin teria tudo o que precisa para sustentar seu argumento. A Rússia já domina a última grande cidade-fortaleza e é questão de tempo até o Donbass cair. Se entregarem o território, não precisam morrer mais pessoas. Ele poderia dizer isso, mas a Ucrânia não leva a sério. Putin quer o país inteiro, e qualquer paz negociada sob seus termos só prepararia o terreno para futuros conflitos. Se a Rússia usasse essa vantagem para convencer os Estados Unidos da América de que a Ucrânia perdeu a chance de vitória, isso pressionaria a Ucrânia, tanto por um aliado importante quanto por seu maior inimigo, a aceitar um acordo de paz desfavorável. Retomando as vilas em 24 de agosto, a Ucrânia enfrenta assentamentos que ampliam a vantagem que Putin busca enquanto a paz é negociada. O Kiev Independent destacou esse ponto em um artigo de 22 de agosto, onde afirmou que os avanços constantes da Rússia no Donbass estavam fortalecendo a posição de Putin. Agora sabemos que a Rússia perdeu cerca de uma dúzia de vilas conquistadas entre julho e início de agosto após contra-ataques ucranianos. Essas perdas recentes mostram ao mundo que a posição de Putin não é tão forte quanto ele quer aparentar, contrariando a ideia de que o colapso de Pokrovsk e do Donbass seja inevitável. Pokrovsk ainda resiste, e é a retomada de território, como vimos em 24 de agosto, que garantirá que a cidade vital permaneça nas mãos da Ucrânia. A dúvida é se a Ucrânia avançará para afastar a Rússia de Pokrovsk ou se a ofensiva russa será forte demais. Se a chegada de uma nova arma dos Estados Unidos da América à Ucrânia servir de indicação, a Ucrânia tem uma chance melhor de defender Pokrovsk. Putin espera que a nova arma torne toda a frente russa uma zona de morte, devastando a Rússia no Donbass e além. Veja nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para acompanhar as vitórias da Ucrânia sobre as forças russas. Obrigado por assistir.